dando trabalho aqui, mudando tudo, né? Mas, irmãos, sinceramente, por meu gosto, eu chegava mais um pouquinho para lá. Os irmãos estão muito longe, né? Eu ia fazer um outro exercício, mas como eu não pedi autorização para o pastor, eu não vou fazer. Eu ia pedir para os irmãos virem para frente, não é? Para a gente ficar mais pertinho. Vem para cá, por favor, senta aqui mais na frente. Deixa o Pokémon para outra hora. Vamos lá, vamos para frente se for possível. Os dois mineiros estavam na igreja e um perguntou para o outro: o que você está fazendo aí no celular? Ah, estou procurando o Pokémon. Aí o outro falou assim: você tem Pokémon? Eu falei assim: não, eu tenho uns 10 mais ou menos. Essa é boa, né? Obrigado, irmão. Obrigado. Irmãos, ainda hoje de manhã eu estava falando na escola dominical para um grupo. E nossa escola dominical não é grande, ela é uma escola pequena. Nós temos poucas pessoas. A igreja de Tarabai, ela é menor do que a segunda igreja de Presidente Prudente. Mas tem um grupo lá que é fiel. Gosta da escola dominical, vai à escola dominical, e nós estávamos conversando sobre os problemas que nós estamos tendo nesse momento por conta da modernidade que nós estamos vivendo. E de repente surgiu o assunto do Pokémon. Eu disse: olha, eu não tenho nada contra o Pokémon, aliás, eu nem sei se ele existe. Ele é uma brincadeira virtual que foi recriada, porque quem é do tempo dos Nintendo sabe que o Pokémon já estava no Nintendo. Quem jogou Nintendo aqui? Ah, então você conhece. Não tem nada de estranho. Faz parte da nossa vida. O que não pode acontecer, meus irmãos? Que essas coisas impeçam a nossa comunhão com Deus. É isso que não pode acontecer. Mas enquanto nós pudermos usar isso como brincadeira, como divertimento, como uma forma de nos distrairmos, então tudo bem, faz parte da vida. Quem que não gosta de tecnologia? Eu sou um velho, porque eu já tenho 68 anos, eu estou na melhor idade, e eu gosto da modernidade, eu gosto da tecnologia, eu gosto do computador, eu tenho celular bom, eu gosto de me interar com as pessoas, mas isso não toma conta da minha vida. Eu uso para evangelizar, eu uso para proclamar as boas novas do Senhor Jesus, eu uso para me interar com as pessoas, porque eu acho muito triste quando o celular impede que nós nos comuniquemos pessoalmente. O celular é uma maravilha, mas não tem coisa mais gostosa do que dar um abraço numa pessoa. Falar nisso, eu vou fazer um exercício. Abrace quem está perto de você. Não faz mal se é o teu marido, a tua esposa, se não tem ninguém para te abraçar, abrace aí, faz alguma coisa, faça isso. Vai, vem. As pessoas dizem, como é que chama esse povo que dá palestra de autoestima? Eles dizem que o abraço gostoso é aquele que o coração encosta no outro coração. Então eu abraço desse lado aqui, né? A gente está acostumado a abraçar desse lado. Aí eu falo: vamos mudar os abraços, vamos abraçar desse lado. Aí é perigoso, que pode acontecer alguma outra coisa diferente. Melhor ir com muito cuidado. Irmão, irmã, qual é a nossa grande expectativa quando nós vimos ao templo? Nós vimos ao templo para ouvir a palavra de Deus. Algumas pessoas vão ao templo porque elas querem ouvir o que Deus tem para dizer para elas nesta semana. Seja lá por que razão você tenha vindo ao templo aqui nesta noite, eu espero, em nome de Jesus, que nós sejamos edificados pela palavra do Senhor aqui nesta noite. Então eu convido você para abrir a sua Bíblia
na primeira carta que Pedro escreveu, no 3º capítulo, dos versos de número 8º ao verso 12. Então, abra sua carta na primeira carta de Pedro, sua carta de Pedro, né? Primeira carta, Bíblia na primeira carta, 3º capítulo, do 8º ao verso de número 12. Primeira carta de Pedro, 3º capítulo, do 8º versículo ao número 12. Eu vou convidar os irmãos para nós fazermos um exercício de leitura. Nós vamos ler a Bíblia juntos. Mesmo que a sua Bíblia não seja igual à minha tradução, nós vamos ler o texto. É importante nós lermos a palavra de Deus. Nós precisamos não somente ouvir, mas ler a palavra de Deus e estudá-la para a nossa edificação. Então, vamos ler juntos. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Quando nós olhamos a carta do apóstolo Pedro, algumas informações são interessantes para o nosso conhecimento. Quando Pedro escreveu a sua carta, ele a escreveu para os cristãos que viviam ali nas 5 províncias romanas, que ficavam onde hoje faz parte a Turquia. O apóstolo está sediado em Babilônia. Babilônia, na referência bíblica, era uma maneira de se dirigir à cidade de Roma. Então, Pedro estava lá na cidade de Roma e estava escrevendo a sua carta para as 5 províncias romanas, na região que hoje é a Turquia. Pedro está consciente e ciente de que os cristãos estavam recebendo uma grande perseguição sobre as suas vidas, por causa da fé em Cristo Jesus. E ao procurar animá-los para continuarem firmes na sua dedicação a Jesus Cristo, o apóstolo Pedro mostra que os sofrimentos servem para provar a fé que eles têm e se ela é de fato verdadeira e depositada unicamente na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro dá muitas instruções para os cristãos. E aqui neste capítulo que nós lemos nesta noite, no 3º capítulo, nós vemos que agora ele estava falando sobre a questão familiar. Ele está falando sobre os deveres das pessoas que são casadas. Ele está mostrando que há uma possibilidade, há uma bênção para a nossa vida, quando nós nos exercitamos como cristãos dentro da nossa casa, no nosso lar, com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos pais. E agora ele começa a falar, neste mesmo contexto, a respeito do amor fraternal. Como deve ser a vida cristã de todos nós aqui neste mundo. Ele está falando que nós precisamos ter uma vida revestida das características de Jesus. Nós precisamos mostrar desde a nossa casa, no contexto da nossa família, que nós somos verdadeiramente seguidores de Jesus, nós somos discípulos de Jesus, nós aprendemos as suas palavras, nós assimilamos os seus ensinos e isso transformou a nossa vida. Ele está ensinando que a igreja, como comunidade local, ela é o reflexo do lar. E o lar pode influenciar
positivamente a igreja ou negativamente a igreja. O lar pode atrair pessoas para a igreja ou pode repelir pessoas da igreja. Se a igreja, por exemplo, for considerada uma fortaleza ou um castelo, o esforço primordial que eu e você precisamos ter é que nós devemos, embora vivendo no mundo, termos uma separação do sistema do mundo, daquilo que nós aprendemos na palavra de Deus e assim sendo como seguidores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro, então, está apresentando a igreja como uma família, que tem maridos, que tem esposas, que tem filhos e filhas, que tem pessoas que são interligadas, não somente pelo sangue da sua família, mas sobretudo pelo sangue de Jesus, que se constitui em cada um de nós o elo de ligação, a aliança de firmeza na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Pedro está dizendo que tudo que serve para o lar, para a intimidade do casal, para a intimidade da família, serve para a igreja. E é nesse contexto que eu quero convidar os irmãos a pensarmos um pouco aqui nesta noite. Para que a igreja seja uma igreja amorosa, uma igreja não somente do ideal da nossa vida, mas da realidade do nosso viver neste mundo, Pedro está me ensinando e ensinando a nós todos aqui nesta noite, que nós precisamos viver em harmonia. Aqui neste verso de número 8, Pedro diz assim: finalmente sede todos de igual ânimo. Pedro não está dizendo que você tem que ser a cópia do pastor, e nem que o pastor tenha que ser aquilo que você quer. O que Pedro está dizendo é que por conta do meu compromisso, do seu compromisso, do nosso compromisso com Jesus, nós precisamos ter o mesmo ânimo. E eu posso então entender que Pedro está dizendo que eu preciso de harmonia. A harmonia é uma coisa fundamental na nossa vida. Isso significa que nós podemos ser diferentes, mas nós podemos viver unidos, harmonicamente, para que soe gostoso, bonito, a música da nossa vida para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Pedro está ensinando que nós precisamos ter um propósito comum, uma semelhança de opinião, que nós precisamos ter, na verdade, no nosso coração, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o que ele quer dizer com isso? Que embora nós sejamos diferentes, o nosso sentimento deve ser o sentimento da humildade, para que nós possamos juntos produzirmos uma harmonia gostosa de se ouvir e alegre de se ver. Quando eu estudava no seminário em São Paulo, do lado do seminário que funcionava naquela ocasião nas dependências da Catedral Evangélica de São Paulo, havia o Teatro de Cultura Artística, e muitas vezes acontecia de não ter uma aula naquele momento, ou algumas aulas naquele momento, e nós íamos para o teatro para ver, especialmente nos dias do ensaio da Orquestra Filarmônica de São Paulo. Irmãos, uma coisa interessante de se compreender: quando eles estavam se preparando para a apresentação, para o ensaio, você não conseguia distinguir o som dos instrumentos diferentes que havia ali naquele momento. Mas depois que eles estavam afinados, e o maestro pegava a sua batuta e chamava todos para o exercício daquela peça, então você podia perceber como, de um barulho estranho, de afinação de instrumentos, de repente havia uma harmonia gostosa de se ouvir e de se ver. É isso que Pedro está falando. Embora nós sejamos diferentes, nós precisamos tirar do nosso coração a estreiteza do nosso egoísmo e nós vivermos uma vida à semelhança da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que embora sejam um, apresentam-se de formas diferentes, mas têm uma unidade perfeita, uma harmonia agradável.
É isso que precisa acontecer. Marido e mulher, filhos e filhas não podem se apropriar no direito de serem donos uns dos outros, mas precisam contribuir para que o lar tenha harmonia e, consequentemente, a igreja tenha harmonia e nós possamos soar uma melodia agradável aos ouvidos daqueles que não conhecem Jesus. Uma segunda coisa que Pedro coloca é que nós precisamos viver uma vida interessante, que aqui ele diz, compadecidos. Talvez a palavra mais conhecida para nós seja compaixão. Quando eu estou compadecido de alguém, eu tenho compaixão de alguém, o que se quer dizer é que eu estou disposto a sentir junto, a sofrer junto. Quando marido e esposa e marido se amam verdadeiramente, essa palavra soa perfeitamente na unção do Espírito de Deus na vida do casal. Porque a compaixão existe para que nós possamos obedecer e viver o ensino de Jesus, quando ele diz que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão, minha irmã? Quer dizer o seguinte, que quando alguém sofre, quando uma pessoa está doente, quando uma pessoa está entristecida, nós devemos sofrer e nos entristecermos também por essa pessoa. E quando alguém está alegre, quando alguém está com um sentimento de vitória por alguma bênção recebida, isso precisa soar ao nosso coração como um fato de alegria, para que nós todos possamos nos alegrar juntos. A vida, às vezes, não se apresenta da mesma forma para todas as pessoas. E agora nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo complicado. As opiniões são diferentes, os alvos da vida são diferentes, os interesses políticos são escusos em muitas oportunidades. E é por essa razão que nós, como membros da Igreja de Jesus, precisamos encarnar no nosso viver este ensino de sermos compadecidos, de vivermos uma vida de compaixão uns pelos outros. Nós não podemos apenas nos conhecermos quando estamos aqui. É preciso que quando nós nos encontrarmos em outros lugares, nós tenhamos o mesmo amor, o mesmo sentimento, a mesma alegria de nos encontrarmos, o mesmo prazer de podermos conversar, o mesmo prazer de podermos ver um ao outro. Nem sempre podemos dizer uma palavra, mas nós podemos nos amar pelos olhares fraternos de Jesus sobre as nossas vidas. Isso é importante, faz diferença nessa vida, nesse mundo tão esquisito que nós estamos vivendo neste momento. Porque a compaixão reflete o caráter de Jesus. A Bíblia diz que Jesus andou por toda parte fazendo o bem. E segundo os estudiosos, os teólogos, fazer o bem significa que Jesus tinha compaixão das pessoas. Jesus andava no meio das pessoas, Jesus tinha misericórdia das pessoas. E nós podemos ver quando lemos os evangelhos que Jesus estava sempre junto das pessoas. Tocava as pessoas, curava as pessoas, alegrava as pessoas, restaurava a bênção da vida para com as pessoas. E a igreja precisa refletir isso a partir do lar de cada um dos irmãos. Uma outra coisa interessante que Pedro coloca para nós aqui é a questão da fraternidade. Ele diz assim, que nós devemos ser fraternalmente amigos. Irmão, irmã, olha aqui para mim um pouquinho só, pense um pouco. Você que está junto da sua esposa, do seu marido, do seu namorado, da sua namorada, se o amor que nós temos um pelo outro, dentro da questão conjugal, não transformar a nossa vida em amigos, que vivamos a fraternidade, nós não aprendemos e não soubemos viver o amor verdadeiro. O amor que precisa existir no casal, na família, é o amor de Deus por nós. É um amor que não tem interesse. É um amor que não está preocupado com a reciprocidade. É um amor que quer amar pura e simplesmente, que quer o bem da outra pessoa.
Às vezes, quando eu celebro alguma cerimônia de casamento, eu pergunto: para que você se casou? Ou para que você quer se casar? E algumas pessoas, infelizmente, dizem assim: eu vou me casar porque eu quero ser feliz. Mas o ideal é que eu vou me casar porque eu quero fazer a minha mulher feliz, ou eu quero fazer o meu marido feliz. Esse mundo atrapalha a nossa relação com Jesus e atrapalha, consequentemente, o que eu deveria refletir de Jesus. E quando eu penso assim, de ter essa fraternidade que vem do coração de Deus para a minha vida, então eu posso ser um agente de transformação na minha casa e na minha igreja e na sociedade, e as pessoas vão querer saber o que acontece ali naquela igreja. Eles são tão amigos, tão fraternos. A fraternidade transforma a vida das pessoas. Pedro está exortando os seus leitores a eliminarem a hipocrisia do seu amor fraternal. Aqui, Pedro está nos exigindo e pedindo que nós apenas estejamos expressando aquilo que Deus expressa por nós, que nós sejamos luzeiros de Deus, na nossa casa, na nossa igreja, na sociedade, no trabalho, na escola, onde quer que nós estivermos, que nós sejamos luzeiros da fraternidade. Deus é glorificado quando nós somos fraternos, e os ímpios são atraídos a Jesus por causa da nossa fraternidade. Uma outra coisa interessante que Pedro coloca aqui para nós é a questão da humildade. Ele fala da humildade, ele coloca a questão da humildade junto com a misericórdia. Misericordiosos e humildes, ele diz. E isso também tem a ver com o lar. Eu contava sempre uma história nos casamentos, né? E eu parei de contar porque, de repente, começa a ficar muito esquisito. Mas há uma coisa curiosa sobre a questão da humildade, eu ainda de vez em quando repito essa história. O casal, na cerimônia, muito bonita, na igreja, os convidados, passou tudo, a festa, a lua de mel, e eles estavam no primeiro dia em casa, sozinhos, a sós. E o marido saiu para o trabalho, e a esposa ficou em casa, e ela foi fazer comida, e o feijão queimou. E a feijão queimado, as irmãs que são cozinheiras aqui, não tem acerto com feijão queimado. Pode pôr panela com arroz em cima, pode misturar farinha, pode fazer o que quiser, o cheiro e o gosto fica. E como ela não tinha tempo, ele chegou, sentou-se para comer, foi comer, ele disse: meu bem, o feijão queimou. Ela disse: não queimou. Ele disse: queimou. Queimou, não queimou, e por fim a coisa foi para o brejo, e o casamento acabou ali naquele dia. E aí passou o tempo, ele não se casou mais, nem ela também, e eles ficaram um dia, por coisa de Deus, pensando. Ele falou assim: mas por que eu disse que o feijão estava queimado? E ela pensando na casa dela: mas eu devia ter reconhecido que estava queimado. E então resolveram novamente: vamos casar de novo, vamos ficar juntos, nós não podemos viver longe. Aí vem para a comida e ele disse assim: meu bem, por que eu disse que o feijão estava queimado? E ela disse: mas não estava queimado. O que faltou? Humildade. Faltou ali naquele momento a misericórdia. A misericórdia é o amor em ação, é um amor que quer o bem, quer que o outro seja feliz, que a misericórdia faz a gente perceber o erro e reconhecer o erro. Essa característica da humildade e da misericórdia deve adornar a casa de Deus através da nossa vida como família,
como maridos, como esposas. Quando elencou ali os mandamentos do discipulado no Sermão do Monte, Jesus começa com a humildade, lá em Mateus capítulo 5, no 3º versículo. Isso significa, meus irmãos, minhas irmãs, que nenhum orgulhoso entrará na porta estreita da vida eterna, assim como também, provavelmente, certamente, um camelo não passará pelo fundo de uma agulha. Pelo menos o camelo que a gente conhece e a agulha que nós conhecemos. Somente aqueles que se tornam humildes, ou no dizer de Jesus, que se tornam como crianças, somente estas pessoas entrarão no reino dos céus. Quando Jesus convidou os seus verdadeiros seguidores a estarem com Ele, Ele disse: vocês precisam aceitar o meu jugo, aprenderem comigo, porque eu sou manso e humilde. E Jesus inclui essas características para todo aquele que se diz cristão, seguidor de Jesus. E por último, Pedro diz que nós devemos excluir da nossa vida a vingança. O texto é tão claro, ele diz assim: não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria. A vingança não faz parte do projeto do reino de Deus. A vingança pertence ao Senhor, não pertence a nós. A nós pertence o perdão, o reconhecimento do erro. A nós pertence a humildade. Precisamos excluir do nosso coração, da nossa vida, o desejo da vingança. Eu perdoo, mas não esqueço, não faz parte do projeto do reino de Deus. Nós perdoamos, e quando nós perdoamos, nós fazemos como Deus faz com os nossos pecados. Ele os lança nas profundezas do mar, e deles Ele não se lembra mais. E Pedro dá uma razão especial para que nós estejamos vivendo assim. Os versos 10 a 12, Pedro diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. E Pedro dá razão, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Eu não sei como será a sua semana, mas de uma coisa eu sei: se eu e você, se nós observarmos o ensino da palavra de Deus, nós seremos bem-sucedidos. Não estou dizendo que Deus vai te dar riqueza, nem carro novo, e nem vai te livrar de situações difíceis. Mas se você passar por situações constrangedoras, o que está escrito e é bênção a mim e você, é que Deus está presente para abençoar, sobretudo para aqueles que observam com seriedade, com singeleza, os ensinos tão claros e abençoadores da palavra de Deus. O meu desejo é que o Senhor nos abençoe, e Ele nos veja e nos guarde enquanto nós estivermos distantes uns dos outros. Em nome de Jesus. Amém.